E Deus é maravilhoso, né, gente? Graças a Deus. A palavra de hoje, vamos falar sobre decisão. E quando nós tomamos uma decisão, a decisão gera compromisso. Diga para seu irmão aí do lado: a decisão gera compromisso. Amém? Texto para nossa reflexão, nós vamos passear um bocado na Bíblia, viu, gente? Você sabe que eu gosto de passear na Bíblia. As irmãs falam assim: devagar, pastor, que eu ainda estou no primeiro, você já está no terceiro. Vamos lá. Romanos 8, versos 38 e 39. Porque nós entendemos, quando se procura, que a decisão vem de uma escolha que resulta compromisso e que gera consequências. Que nós possamos compreender a importância de uma decisão que foi tomada por Deus, que foi acatada por Jesus e que nos trouxe uma excelente consequência para nossas vidas: a salvação. Que nós possamos estar compromissados e comprometidos com a palavra do Senhor para viver os planos e os propósitos que Deus tem para cada um de nós e para as nossas famílias. Todos encontraram? Romanos 8, verso 38 e 39. Por favor, se puder colocar aí no telão. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nada, fala com seu irmão, nada poderá nos separar do amor de Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele morreu por mim e morreu por você, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Amado Deus, Senhor da glória, rendemos graças a Ti, pelo privilégio de poder Te chamar de Pai, por saber que a Tua morte naquela cruz nos livrou de uma grande condenação, da morte eterna, da separação eterna do Senhor, e nos trouxe vida e vida abundante. E a Sua decisão, Senhor, nos abriu a porta para entrar no céu, a porta para mudar a nossa história, mudar a nossa família e mudar os nossos descendentes, os nossos ascendentes. Porque onde Jesus passa, onde Ele toca, a cura, a salvação, a restauração, a transformação de vida. Amém? Que a graça do Senhor nos enche esse lugar e possa essa palavra trazer mudanças e grandes mudanças na nossa vida. Amém? Por essa palavra nós podemos ver que Deus... Obrigado, irmã. Paz. Deus honra todos os seus compromissos. Deus nos prometeu estar sempre conosco, aquele que o ama até o final dos tempos. Quem ama, obedece. Então Ele cumpre todas as suas promessas e tem um compromisso com todos que o escolhem. Ele irá nos guiar até a eternidade. E precisamos entender isso, que Ele honra todos os compromissos, e Ele espera que nós também possamos honrar os nossos compromissos, não só com Deus, mas no nosso dia a dia.
em nosso trabalho, em nossa família. E onde nós estivermos, a palavra nossa deverá ser sim, sim, não, não. Não tem um meio termo. Não tem um sim que é não e nem um não que é sim. Nós precisamos refletir a glória de Deus, seguir os passos de Jesus, abandonar o pecado, meditar e obedecer a sua palavra, pois quem tem aliança, tem compromisso. Nós somos filhos de Deus, e nós precisamos refletir a glória de Deus através das nossas vidas. Nós não podemos ter um compromisso com Deus e andar conforme o nosso passado. Nós não podemos de forma alguma ter uma vestimenta na igreja e uma vestimenta na rua. Um comportamento na igreja e um comportamento na rua. Uma palavra na igreja e uma outra palavra na rua. Nós temos um compromisso. A decisão que nós tomamos vem de escolhas. E nós escolhemos todos os dias milhões de coisas. Poderíamos estar aqui ou não. Poderíamos vestir essa roupa que você está vestida ou não. Poderíamos ir de carro, de ônibus, de Uber. São escolhas. Todos os dias, em todo o tempo, a todo minuto, nós fazemos escolhas. E escolhas mudam vidas. Escolhas transformam pessoas, transformam famílias e nos transformam. Nós não precisamos ser o que éramos ontem. Nós precisamos progredir passo a passo, de glória em glória, até a estatura perfeita de Deus, de Jesus, o nosso Salvador. Não adianta estarmos na igreja, levantarmos uma mão, eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador, mas não viver como filho de Deus. Nós temos Jesus como modelo. Ah, pastor, mas é difícil. Mas não é impossível, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não sei o que você carrega dentro de si, o que você pensa que carrega, mas você carrega um Deus poderoso, que transforma, que cura, que restaura, que faz a diferença. Por isso que a decisão é importante, ela vem de uma escolha, e quando nós escolhemos, isso vai resultar um compromisso, e esse compromisso tem que durar até a eternidade, porque vai gerar consequências boas e consequências ruins, se nós não nos mantivermos compromissados com aquilo que nós fechamos e que nós acordamos. Nos contratos de trabalho, na conversa, no dia a dia, precisamos que o sim seja sim e que o não seja não. Precisamos olhar nos olhos e ver a sinceridade. E a sinceridade fala de ser sem cera, sem máscara, ser real aquilo que nós somos. Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz: fui crucificado com Cristo. Nós todos fomos crucificados com Cristo. E diz: assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos, no mínimo, honrar ao Senhor Jesus. Ele se colocou no nosso lugar naquela cruz. Ele verteu um sangue para que pudéssemos ser santificados. O sangue de Jesus foi o sangue que tem o poder de escrever o nosso nome no livro da vida. E quando nós falamos sobre
compromissos, quando nós falamos sobre decisões, eu já ministrei aqui a respeito de um compromisso, de uma aliança em que Ruth fez com Noemi, a tua sogra. Só para lembrar, Ruth, capítulo 1, verso 16, 17 diz: Ruth, porém, respondeu, porque Noemi falou: morreu os filhos, eu não posso mais gerar filho, eu também sou viúva, vá cada um para a casa do seu pai, e vá viver a sua vida. E Ruth falou: não, eu não insistas comigo, para que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrereis, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Meu Deus do céu. Ela não fazia parte, mas a aliança dela fez a diferença. A palavra aliançada com o esposo dela fez a diferença. Então você que é casado, precisa manter a palavra com tua esposa. Não só com sua esposa, porque antes de tudo você fez uma palavra, fez um acordo com Deus. Até que a morte nos separe. Te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, nos dias bons e nos dias maus. E essa aliança nós fazemos também com os nossos filhos, com os nossos pais. Precisamos honrar os nossos pais. E fizemos com o Senhor quando nós entregamos a nossa vida. Se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, também você pode aproveitar a oportunidade nessa noite e entregar. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus fiel, um Deus que não se afasta de nós, um Deus que não deixa nenhum de nós para trás. Ele vai em busca daquela única ovelha que ficou para trás. E eu fui meditar na palavra, e eu fui meditar sobre o rei Josias. O rei Josias, lá em 2 Reis 23, verso 25, ele fez uma escolha. E a escolha que ele fez resultou algo maravilhoso. Porque diz, no verso 25, nem antes nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Os reis que vieram antes deles e os reis que vieram após Josias fizeram muitas coisas que desagradaram ao Senhor. E com a decisão que ele tomou, 2 Reis 22, 2, ele mudou a história naquele momento em que ele estava à frente do povo de Israel. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Nós precisamos seguir o exemplo do rei Josias. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O alvo é Jesus. O nosso caminho deve ser reto, sem desvios, sem mudança de comportamento. Ele fez um compromisso. O compromisso, e eu fui meditar na palavra, está em 23, verso 3. Se você puder abrir, 2 Reis, capítulo 23, verso 3. O rei colocou-se junto à coluna real, e na presença do Senhor fez uma aliança
comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração, de toda a alma, aos seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro que foi encontrado, que era o livro da lei. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Tem comprometidos com a aliança do Senhor aqui nessa noite? Que a sua vida possa refletir a glória de Deus. Que o seu posicionamento possa mudar a história de toda a tua família, de toda a tua casa e das gerações que virão. E nós precisamos fazer como o rei Josias. Vamos seguir o verso 4 que diz: o rei deu ordem ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Ele eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras da cidade de Judá e dos arredores de Jerusalém. Queimava incenso para Baal, ao Deus Sol, ao Deus Lua, as constelações e todos os exércitos celestes. Quantas vezes, às vezes, nós estamos queimando incenso para outros deuses? Precisamos fazer uma revisão, fazer uma limpeza na nossa vida, na nossa casa, no nosso quarto, na nossa bolsa, naquilo que nós temos, porque temos uma aliança e precisamos limpar todo ponto de contato com o passado. Precisamos olhar sempre para frente. E se nós pegarmos todos os textos e nós vamos ver que ele mandou tirar um poste sagrado. Ele derrubou as acomodações das prostitutas culturais que tinha no templo. Ele derrubou os altares idólatras que estavam junto às portas. Inclusive o altar da entrada da porta de Josué. Ele fez tudo que era possível fazer. Porque ele sabia as consequências de não seguir o que Deus falou. Consequências graves quando nós desobedecemos à vontade de Deus. Consequências graves que nós vimos aqui, que poderia acontecer e aconteceu. Porque a ira de Deus foi sobre Judá, sobre Jerusalém. O verso 26 diz: entretanto, o Senhor não voltou atrás do fogo de sua grande ira, que se acendeu contra Judá, por causa de tudo o que Manassés fizera para provocar a ira. Ele levou até Josias. Daí em diante, a ira de Deus desceu sobre o povo, porque profanou, porque fez aquilo que não agradava a Deus. Nós não podemos ser crentes domingueiros, crentes que vêm apenas para assistir a um culto. A nossa vida precisa ser um culto de adoração ao Senhor. A nossa vida precisa ser limpa, precisa ser como uma vidraça, em que todos possam ver em nós a transparência, a presença, a face do Senhor. Nós não podemos de forma alguma deixar que a nossa decisão não reflita a glória de Deus. Eu sei que está muito difícil viver Cristo nesse tempo, em que relativizaram a palavra, mas a decisão que nós tomamos, ela precisa ser sim, sim, não, não. Porque gerou um compromisso nos céus, em que Deus honra, e nós precisamos permanecer firmes. Precisamos ser perseverantes, para sermos aprovados no Senhor.
Vamos passar por provações? Sim. Mas nós temos uma recompensa, a coroa da vida. Tiago 1,12 fala sobre isso. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu a todos que o amam. Eu não sei a prova que você está passando, eu não sei a dificuldade que você está passando, mas você precisa acreditar que existe um Deus poderoso, operando na sua vida, e Ele quer não só operar na sua vida, mas Ele quer usar a tua vida, para tocar em outras pessoas, para mudar a história de outras pessoas. Essa semana, eu saí para andar de bicicleta, e aí encontrei uma turma e mudei meu percurso. Eu falei, oh meu Deus, por que eu fui tão longe? Por que eu mudei? E era só subida, um sol para cada um, e eu não sabia por que eu tinha mudado. Determinado lugar, a turma rompeu, e eu fiquei para trás com um camarada. E normalmente quando eu vou na trilha, a turma fala, já que o pastor veio, vai ter palavra na trilha. E eu ministrei a palavra. Esse amigo meu, ele é muito cético, muito firme nas decisões dele. E eu sempre vi ele lá em cima, sempre firme e forte. Determinado momento, ficamos só nós dois, e ele abriu o coração e falou, graças a Deus, você veio e está comigo aqui nesse lugar. Estou passando por uma dificuldade, e eu não tive estrutura, e eu desabei, e fiquei paralisado diante da adversidade. Fiquei paralisado diante do problema, e você trouxe a palavra que precisava para me fortalecer. Eu quero te agradecer, por você estar aqui, e me dar força, porque eu estava aqui, fugindo do meu problema. Eu falei, mas existe um Deus poderoso, que está agindo na sua vida e na sua casa. E Ele me permitiu orar por ele, orar pela família dele. E ele falou, Anselmo, tem coisas que nós não entendemos, que nós não compreendemos, mas aquilo que você falou, que existe um Deus que cuida nos detalhes, Ele está aqui cuidando de mim. Talvez você não esteja entendendo por que você está passando por uma dificuldade. Talvez você até não entenda por que você está trabalhando naquele lugar, está andando com aquela pessoa, que está tentando lhe passar um calço, que está falando mal de você, que não está dando ouvidos. Deus quer te usar. Persevere, passe pela prova, siga firme, mantenha-se conectado com o Senhor, porque você tomou uma decisão, mantenha essa decisão, mesmo que o mundo diga não, existe um sim de Deus para mudar a tua história, e mudar a história das pessoas que estão ao teu lado. E nessas caminhadas da vida, encontro diversas coisas acontecendo, e eu me pergunto por que eu estou aqui. Só que eu não pergunto mais por quê, eu pergunto para que eu estou aqui. Minha mãe está lá no hospital ainda, e eu consegui visitar algumas pessoas que estavam lá, que precisavam de uma palavra de Deus. E eu não pergunto por quê, eu sempre pergunto para quê? Qual o propósito de eu estar aqui? Qual o propósito de você estar aqui nessa noite? Deus quer te usar, quer mudar a tua história e quer mudar a história de outras pessoas. E nós precisamos entender o que é essa escolha, o que é essa decisão, qual o compromisso que nós temos e qual foi a melhor consequência que nós tivemos ao tomar uma decisão de servir a Cristo. Lucas 9, verso 23 e 24.
falando. E dizia a todos: se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que por amor de mim, e em Marcos ainda acrescenta, e do Evangelho, perder a vida, salvará. Aí eu fui olhar nesse texto, falando exatamente sobre escolha, decisão, compromisso e consequência. Tantas escolhas nós fazemos durante o dia, durante a nossa vida, que trazem consequências ruins, problemas sérios às vezes, mas a escolha que Jesus nos mostra ali é segui-lo. Precisamos escolher seguir Jesus. E quem escolhe seguir Jesus, persevera na sua escolha. Com essa decisão, nós precisamos renunciar a nós mesmos, para sermos aprovados. Qual o compromisso que nós temos? Tomar a nossa cruz. Somos provados todos os dias, porque o que é carregar a nossa cruz? O que é tomar a cruz e andar? É não fazer a nossa vontade, e fazer a vontade do Pai. Não é a tua família, não é o seu patrão, a sua esposa, o seu filho, que tem um problema que é a sua cruz. A nossa cruz são as nossas vontades. É esvaziarmos de nós mesmos, renunciar a nós, porque se eu não renunciar, eu não consigo carregar a cruz. Eu preciso carregar a cruz. Conta-se a história que um camarada teve um sonho, e nesse sonho ele estava batendo um papo com Jesus. Ele falou: Jesus, a minha cruz está muito pesada, não estou aguentando, é uma dificuldade danada para carregar a minha cruz. E Jesus falou assim: quer trocar? Ele falou: opa, é comigo mesmo, vamos trocar. Então vamos ali no depósito. Arrastou pela mão e começou a andar pelo depósito. E andando pelo depósito, ele viu uma cruz e falou: meu Deus, essa cruz é grande, é a de Moisés. E essa aqui, de Daniel. E foi mostrando, né? Para cada um. Chegou uma que ele viu bem no meio, bem grande, ele olhou e até o céu, imensa. E essa aqui, essa é a minha cruz. Meu Deus do céu, o Senhor realmente carregou uma cruz muito grande, pesada. E ele andou e viu a cruz de todo mundo. De Pedro, de João, de Paulo, dos apóstolos. E aí, ele falou: moço, é tudo grande, viu? No cantinho tinha uma pequenininha. Aí ele falou: opa, eu quero essa pequenininha aqui. Ele falou: ué, essa é a sua. Quantos de nós estamos querendo abandonar a nossa cruz, achando que ela está pesada? Não abandone a sua cruz, não. Não entregue a tua vida ao mundo. Permita que Jesus te fortaleça nessa caminhada. Mantenha firme nessa decisão, porque essa decisão não muda só a história da sua vida, mas vai usar a tua vida para mudar a vida de outras pessoas. E qual que é a consequência dessa escolha de seguir Jesus? Para algumas pessoas é ruim perder a vida. Mas essa vida carnal, que se ganha a salvação quando se perde a vida. E como consequência, receberemos a coroa da vida. Nós não podemos deixar que as escolhas sejam de coisas deste mundo. Nós não podemos permitir que o nosso coração, que é enganoso, busque os prazeres deste mundo.
Nós devemos permitir de forma alguma que o nosso compromisso seja com as coisas desse mundo. Precisamos compreender e viver o compromisso que Jesus fez na cruz de morrer por cada um de nós. Queria que o Ministério do Louvor estivesse aqui já, por favor. Nós não podemos permitir que mesmo que as pessoas que vieram antes de nós, que nos indicaram caminhos errados, ou nós, com a nossa cegueira espiritual, andamos no passado por lugares enlameados, andamos em abismos. Existe um Deus em que fez um compromisso com cada um de nós. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos nos decidir verdadeiramente a quem nós vamos servir. Josué chamou o povo e disse: vocês podem decidir a quem vocês quiserem, aos deuses do passado, da além do Jordão, mas eu e minha casa decidimos servir ao Senhor. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como estão os teus caminhos, não sei como está a tua família, eu não sei se você tomou uma decisão e saiu do propósito de Deus. Mas nessa noite, Deus quer nos colocar na posição. Nessa noite, Deus quer lembrar que Ele tem a você, que Ele tem um compromisso contigo. A morte de Jesus na cruz continua valendo para aquele que faz uma escolha, uma entrega e vive conforme a palavra. Que a sua vida possa resultar em um compromisso de mudança de vida. Que não seja apenas a tua vida, mas que seja a tua família, que sejam os teus filhos. Nós homens somos os sacerdotes, que vão na linha de frente e que fazem a diferença. Quando o homem se converte ao Senhor, até 95% da tua casa se converte. Olha a importância do homem como sacerdote. Quando a mulher se converte, olha o poder que o homem tem como sacerdote. A mulher, até 56% da casa se transforma e se converte ao Senhor. Nós temos visto crianças vindo aqui à frente entregar a vida para Jesus, adolescentes, jovens, e tem mudado a história de muitas famílias. Mas o homem, como sacerdote, faz a diferença maior. A referência que os filhos têm é no Pai. A referência que nós temos com as nossas palavras, com o nosso agir, é que transformam e mudam a história da nossa casa e da nossa família.